Saúde física, mental, espiritual. Está começando o Guia Mais Saúde, esse podcast dedicado a você que quer viver bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Viviane Nunes e estarei com você para esse bate-papo aqui diretamente dos nossos estúdios em Campo Grande, o coração de Mato Grosso do Sul. Mas antes, olha só, não se esqueça, hein, de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações clicando aqui no sininho, deixar o seu like, o seu joinha logo agora no começo, que isso ajuda o algoritmo a entender que o nosso conteúdo tem relevância e entrega para cada vez mais pessoas. Isso é bacana também, porque impulsiona o nosso trabalho. E hoje vamos falar sobre uma condição que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Eu estou falando da fibromialgia. Para explicar essa doença, nós recebemos hoje a doutora Thalita Batata. Ela é reumatologista, especialista no assunto e vai falar com a gente a respeito dessa síndrome que por muito tempo foi aí cercada de dúvidas e mitos. Doutora Thalita, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço, Viviane, boa noite. É um prazer estar aqui com você, podendo falar de uma patologia tão importante e que cada vez está mais em alta, até virando um pouquinho polêmica, né, atualmente. E eu já te convido a se acomodar e acompanhar com a gente aqui a respeito desse assunto, a fibromialgia, seus desafios e as possibilidades de tratamento. E a nossa primeira pergunta para você que nos acompanha e não sabe, nunca ouviu falar, doutora, o que é a fibromialgia? Quais são esses sintomas e o que caracteriza essa condição? Isso, assim, é de suma importância a gente começar falando disso, Viviane, porque a fibromialgia ela é uma doença crônica, é uma dor muscular generalizada, né? Dói os 4 quadrantes do corpo ao mesmo tempo, tá? Não é inflamatória, o que muita gente acha que é uma inflamação, é uma infecção. Não. Ela é uma dor generalizada, mas que não pode ser nem inflamatória nem infecciosa. Ela acaba sendo tem uma desregulação hormonal de neurotransmissores, quer dizer, tem uma desregulação de neurotransmissores que vão fazer com que aumente a sensibilidade para a dor. Então, esse paciente tem uma regulação central alterada dos hormônios da dor, ou ele tem um inibitório deficiente, ou ele tem um neurotransmissor excitatório muito proeminente. E aí vai gerar uma dor generalizada, é de origem central. Mais comum em mulheres, geralmente de 30 a 50 anos, mas nós temos pessoas mais idosas também que têm, e nós temos também crianças com fibromialgia. Nossa, criança com fibromialgia Existe. é difícil, né? Agora eu vou aproveitar, vou contar, né, doutora? Porque a gente já estava conversando aqui nos bastidores e eu sou paciente fibromiálgica, né? Então já ouvi muitos relatos, né, de pessoas e eu percebi, inclusive sou filha de fibromiálgica e a gente percebeu assim que de paciente para paciente, cada vez ela se manifesta de uma maneira. O que que faz isso acontecer e o que leva uma pessoa a ter essa doença? Assim, a fibro, ela é uma doença que acredita-se que já tem uma predisposição genética. O paciente que tem uma predisposição genética já, nem não é 100%, mas existe um N que sim. Ele já tem uma predisposição genética e ele acaba sofrendo um gatilho para que esses neurotransmissores cerebrais desregulem. E aí sim o paciente desenvolve essa dor dos 4 quadrantes, generalizada, e que muitas vezes está associada a distúrbio de sono, distúrbios somáticos, que é depressão, ansiedade, síndrome do pânico, distúrbios do humor, distúrbios intestinais, de bexiga, né? Então é uma síndrome, né? Eu não gosto de falar ela como uma condição, mas ela é uma síndrome dolorosa, né? E a gente tem que prestar muita atenção, porque nem tudo que dói o corpo todo é fibromialgia.
vamos dizer assim, uma nomenclatura nova? Quando que começou a ser estudado isso? Ou será que há muito tempo atrás já existia essa predisposição com outro nome, ou as pessoas de repente não tinham ainda, a medicina ainda não tinha se voltado para essa condição? É incrível. A fibromialgia é inacreditável eu te passar isso. Desde 1910 Olha foi só. o primeiro relato de fibromialgia. O nome fibromialgia vem do latim, né, que é uma condição com dor. Se a gente for separar, é uma dor muscular aguda, o nome, mas a gente agora já sabe que é crônica. Então, em 1910, a gente já tem relatos sobre fibromialgia. E aí o negócio só foi mais evoluindo, evoluindo, evoluindo e tendo critérios classificatórios. E aí nós entendemos muito mais sobre isso, que é o que eu falei. Nem tudo que dói o corpo todo é dor, é fibromialgia, né? Pode ser, por exemplo, uma doença. Um paciente chegou no consultório, né, com o diagnóstico de fibro. E aí você vai parar e vai pensar: será que é realmente fibro? Ele está queixando do corpo todo doendo, ele tinha o diagnóstico prévio, ou você está pensando nesse diagnóstico para ele agora? E, na verdade, ele tem um diabetes descompensado. Na verdade, ele tem um hipotiroidismo descompensado, que não foi feito o diagnóstico. Ele tem um câncer, uma doença oncológica que não teve diagnóstico. Claro, vai ter perda de peso, emagrecimento, outros sintomas associados. Ou então ele é um paciente que tem um distúrbio do sono pontual, ele tem insônia. Fica 1 mês, 2 meses, 3 meses sem dormir. Não tem quem não tenha dor, né? Mas é fibro? Não, peraí, esse paciente ele tem um distúrbio de sono pontual, porque ele não tem os demais sintomas associados. Mas então a gente tem que prestar atenção nos diagnósticos diferenciais, para não acontecer o que está acontecendo atualmente. Uma incidência absurda, uma supervalorização, muitas vezes pela falta de conhecimento. E aí, de repente, nesse diagnóstico equivocado, né, a utilização de vários outros medicamentos que talvez, se tivesse observado esses outros sintomas antes, seriam dispensáveis, é isso? Exatamente. Por isso, no diagnóstico, o diagnóstico ele é clínico, né? Ele é eminentemente clínico, mas a gente pede exames para excluir os diagnósticos diferenciais, né? Que é o que você falou. Não é fácil para um paciente e para ninguém receber o diagnóstico de uma doença crônica, né? A crônica, ela não tem cura, mas ela tem controle. Só que não é fácil você receber. Né? Ainda mais às vezes com essa internet, agora que nós temos informações de todos os tipos, de todos os Doutor Google lados. para tudo. Doutor Google para tudo, né? Então o paciente já chega com o cabelo em pé. Calma, vamos confirmar isso daí? Vamos ver? Exames de imagem. Bursite não vai na fibro, né? Calma, bursite é bursite, vamos tratar. Tudo que é muito pontual, eu falo para os meus pacientes que você aponta com o dedo, não é a fibra. Eu brinco que a fibra é a dor do caminhão, que passou por cima, voltou e parou, estacionou, né? Essa é a dor generalizada, desde que seja excluído os diagnósticos diferenciais. Também, não menos importante, outras doenças reumatológicas. Nós temos as miopatias inflamatórias, dermatomiosite, polimiosite, que causam dor no corpo. Temos a polimialgia reumática, uma causa de dor no corpo e fraqueza no paciente idoso, mais de 65 anos. Então, a gente tem que pensar. Medicação, estatina, medicação para colesterol, tem paciente que tem efeito colateral que não sai da cama. É fibro? Não, mas eu preciso de uma anamnese bem feita e um exame físico para não cair num diagnóstico errado e fadar muitas vezes esse paciente a um diagnóstico de uma doença crônica. Até porque a fibromialgia, a gente sabe, não tem exame de imagem, não tem exame que seja, que comprove, né, essa síndrome, é apenas no consultório o exame clínico, né? Então, para isso é necessário que todas as outras situações sejam descartadas. Agora, você falou aí a respeito de sintomas associados. Quais seriam esses sintomas associados que de fato te chamam a atenção para falar: opa, peraí, a gente está indo pelo caminho certo, realmente pode ser que esse paciente tenha fibromialgia? Depende muito de cada paciente. É aquilo que eu estava te falando. Às vezes é um paciente que é mais a parte muscular,
né? É um paciente que tem uma ansiedade intensa, é um paciente que tem um quadro depressivo, um pânico que não está sendo tratado adequadamente, ou que não está sendo tratado, ou que ele não ainda não foi atrás disso e ele vai fazendo a contratura muscular e essa dor só vai piorando. Só que ele não está emagrecendo, ele não está tendo febre, ele tem os sintomas, ele tem um intestino irritável, por exemplo, né, que está intimamente relacionado com a parte psicológica também. Ele tem uma fadiga. Eu ia falar agora. Uma das coisas que me incomoda demais é a questão da fadiga. A gente dorme cansado, acorda cansado. E, né, e é assim mesmo, né, doutora? É o sono não reparador. Então, eu tenho paciente que ele não dorme, tem dificuldade para dormir. Eu tenho que dorme e ele faz o sono picado. E eu tenho que dorme. Só que ele não descansou. Falou, doutor, eu dormi 6, 8 horas e eu não descanso. Parece que correu a maratona inteirinha aí Exatamente. de noite, né? Parece que no sono eu estou ali correndo. E a fadiga, que é aquele assim, eu não consigo, eu estou exausta. Então, tudo isso tem que ser avaliado, muito bem avaliado, para não cairmos num diagnóstico incorreto. Agora, um outro ponto que a gente estava conversando aqui, que a fibromialgia, ela necessita aí de um atendimento multidisciplinar, porque tem outras questões, além do medicamento, né, que são importantes para a vida de quem tem a fibromialgia. Conta pra gente. Não, eu falo assim, eu tô vendo a carinha de 100% dos meus pacientes, eu acho que isso daí eu falo em nome de todos os reumatos, eu acho que todo mundo tem a mesma situação, quando a gente fala o principal tratamento da fibromialgia, é o exercício físico. Elas olham assim, os pacientes, como assim? É o exercício físico. Ele é o principal tratamento, ele é a base, ele é o pilar de tudo, e principalmente o aeróbico. Né, o que vai trabalhar todos os músculos, que vai acelerar a frequência cardíaca, porque os estudos mostram que ele é o único que parece reverter esse aumento de sensibilidade central. Então, sim, é o cardio, o famoso cardio. Lógico, eu não vou fazer um cardio de 1 hora no primeiro dia, no outro dia eu não vou andar. É gradativo, é cada um de um jeito. Eu tenho paciente que, por exemplo, vai para hidro, né? Doutor, eu quero começar na hidro. Ok. Ah, mas tem uma senhorinha de 80 anos que está arrasando e eu não. Calma, tudo no seu tempo. Ela está lá já faz 1 ano, 2 anos. Você está começando agora. É tudo no seu tempo, respeitando o próprio paciente. Um remédio, a nossa meta na fibromialgia é melhorar a qualidade de vida desse paciente. O 100% é o que eu sempre falo, é muito difícil de chegar. Porque se fala assim, você vive 100% sem dor, você fala assim, eu conheço quem vive 100% sem dor. É mentira, porque não tem como 100%. Né? O quanto mais próximo a gente chegar nesse 100, a gente já está feliz. É isso que eu falo sempre. O quanto mais próximo a gente chegar, que esse mais próximo é melhorar a qualidade de vida, melhorar a função. Né? Esse paciente vai conseguir acordar para ir trabalhar com menos dor, ele vai voltar com menos dor, e aí nisso entra a medicação. A medicação, ela segura um pouco essa dor, ela modula essa dor para esse paciente conseguir ir para o exercício físico e melhorar essa função e melhorar toda essa parte da qualidade de vida. E a atividade física regula o sono também, né? Então, é aquela bola de neve, né? E você comentou sobre a multidisciplinar. Então, nós precisamos do exercício, terapia cognitivo-comportamental, TCC, maravilhoso, né? Eu preciso acupuntura. Tem paciente que fala, doutor, eu adoro óleos essenciais. O que acontece? Eu sou a favor, né? Não vamos deixar. Eu acho que a gente pode fazer um mix, né? Um mix de tratamentos, sempre focando essa melhora da qualidade de vida. O quente, a massagem, o toque, ele acaba melhorando muito. O fibromialgico não combina, a grande maioria não combina com frio. Não, a gente sofre muito no frio, é difícil. Então, antigamente tinha os banhos de imersão, que o paciente ele entrava numa banheira de água quente, em vez de ser do gelo dos atletas, entrava numa banheira de água quente e ele saía dali muito melhor. Por isso o banho quente. Que relaxa a musculatura, né? Exatamente. E o mais importante, o autoconhecimento. O paciente, eu falo que assim, eu fico realizada quando chega um paciente no meu consultório e ele fala assim, doutora, eu tô com dor.
mas essa dor não é da fibro. Essa dor, doutora, é porque eu fiz uma faxina e tal, e a minha coluna está doendo. Ela não é da fibro. O autoconhecimento é fantástico, porque aí você já começa a direcionar esse tratamento para outra causa. A entender, né? Porque exatamente quem disser que está 100% sem dor, né, tá mentindo, porque a gente tem as atividades ocupacionais, né? Eu, como jornalista, muitas horas no computador, né? Quer dizer, já tem ali aquela dor da da atividade repetitiva, então é complicado. E depois de uma faxina, realmente, olha, Não é? é difícil. Agora, a questão da psicologia, né, da terapia associada, quer dizer, a gente até estava falando aqui nos bastidores, de repente, eu tenho aí algumas questões que me incomodam, ou eu estou naquela semana com muitos problemas. É uma doença que se carrega também da nossa bateria fraca, vamos dizer assim. É bem isso. Elas é uma associação, né? Porque por que que a gente precisa, alguns pacientes mais, outros nem tanto, como eu falei, dependendo de que tem cada um que vai migrando para um gatilho. Eles são predisponentes, são predispostos geneticamente. Só que tem que ter um gatilho para esse paciente abrir o quadro. Esse gatilho pode ser um trauma físico importante, né? Temos N quadros. E temos também um estresse emocional abusivo, infecção viral. Então, a gente tem que saber esse gatilho. Por exemplo, o paciente que o gatilho, a gente parou para pensar e a gente conseguiu chegar mais ou menos que o gatilho foi um trauma emocional. O psiquiatra, muitas vezes, eu preciso de uma ajuda. Do terapeuta, eu vou precisar de uma ajuda para ele conseguir resolver essas questões e aquilo ali ficar mais leve. Porque eu falo, não adianta. Eu não gosto de falar em começo e fim da linha, eu acho muito feio, mas é um jeito fácil de entender. Não adianta ocupar a fibra. Ah, é a fibra, é a fibra. Peraí. Por quê? Ah, porque eu tive um passado assim, assim assado, uma questão mal resolvida, e isso pode ter sido o gatilho. Então adianta eu apostar todas as minhas fichas aqui? Não. Vamos melhorar esse início. Vamos atrás, vamos fazer a terapia, tudo isso. Vamos melhorar essa parte para melhorar aqui. Qualidade de vida, né, qualidade de vida é tudo. Agora, quais são os tratamentos? A gente pode falar, a respeito dos tratamentos para fibromialgia quando a gente fala de medicação, como é que tá isso? A gente já tem medicamentos novos no mercado, tem muita gente que fala inclusive do uso do canabidiol. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa situação aí. Você quer polemizar, né, Viviane? Adoro. Vamos lá. É muito importante a gente conversar sobre isso, né? Então, como eu falei, o exercício físico aeróbico principalmente, mas o de fortalecimento muscular, a musculação não está longe, caminha junto, né? E aí entramos na medicação. Aí nós temos medicações moduladores de dor, antidepressivos tricíclicos. Nós temos N situações em que eu consigo dar um sono reparador. Eu falo, não é para dormir, mas o quanto eu dormi foi o suficiente para me acordar disposta. Eu tenho medicações que eu posso usar durante a manhã, por exemplo, para diminuir a dor desse paciente durante o dia. Então, eu modulo ele durante o dia e modulo durante a noite. Isso é importante. Tá tudo bem, tudo lindo, de repente eu emagreci. Eu faço um controle alimentar, porque por mais que os estudos mostrem que os alimentos inflamatórios não tenham efeito sobre esses neurotransmissores centrais, na prática clínica a gente vê que o açúcar, que o glúten, não é para tirar, né, gente? Mas a gente consegue ver que um excesso deles, a cafeína, né, não é legal. O paciente aumenta a dor, né? Então, controle alimentar é muito importante. E aí a gente entra nos relaxantes musculares, que a gente precisa às vezes. Tá tudo bonitinho, tudo certinho, só que eu tive uma dor aguda. Eu não gosto de crise da fibromialgia. Uhum. Isso não é um termo científico. Eu gosto de está tudo bem e eu tive uma dor aguda. Uma dor que agudizou. Por quê? Ah, porque eu tive um impasse no meu trabalho, que me incomodou bastante, eu tive algum problema domiciliar, e aí eu fiz a contratura muscular. E isso vai virando uma bola de neve.
Então, às vezes, um relaxante muscular, um analgésico opioide, só que eu não estou falando de morfina. Uhum. Eu não estou falando de morfina endovenosa, eu estou falando do tramadol. Em baixa dose responde. Então, eu tenho muita coisa boa para ser feita por esse paciente, só que eu tenho que conhecê-lo. Sim. Eu tenho que conhecê-lo. Porque um gatilho emocional, eu vou focar mais nesse controle. Até porque determinados pacientes têm aí os seus picos de dor. Tem gente que sente dores insuportáveis, tem gente que não consegue levantar da cama, né? E tem gente que tem só aquela dorzinha diária que já é um incômodo. Então, eu acredito que tem aí esses níveis de. Isso, e eu gosto assim, no protocolo de tratamento, se tá com essa dor importante, né, que tá limitando, que te deixa que se você faz tudo e não melhora, eu já tomei de tudo, às vezes a gente pega, eu já tomei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já tô na dose máxima de tal remédio e não, eu não tenho a mínima qualidade de vida. Para, respira. Será que é fibra? Será que não é uma espondilite anquilosante? Então, convém investigar aí, né? Será que não é uma artrite reumatoide? Será que não é uma doença neoplásica? Sim. E aí a gente entra no agora que são elas, nos canabidiol, no canabidiol e no canabidiol com THC, né? Eu sou um pouco conservadora, tá? Em relação aos canabinoides. Eu acho que eles entraram na reumatologia muito intempestivamente. Eu acho que eles entraram mais socialmente do que cientificamente. Talvez eu apanhe a hora que eu sair, mas é muito importante a gente saber disso. Eu estava num congresso e eu escutei um reumatologista ótimo, o doutor Eduardo Paiva, super expert em fibromialgia, e ele colocava os canabinoides como uma bala mágica. O paciente, ele chega pedindo. Ele quer aquilo, porque aquilo vai resolver. E ele aposta todas as fichas naquilo. Será que é aquilo mesmo que ele precisa? Ele não está fazendo exercício. A medicação precisa ser ajustada à dose. A alimentação não está legal, ele está obeso. Ele está pura gordura. Será que é o canabidiol que vai ajudar? Que vai resolver de uma hora para outra. Exatamente. E aí, nos nossos protocolos de tratamento, seja o mais atual, o canabidiol não entra. Nem o canabidiol, nem o canabidiol com THC. Né? Ele não entra. Porque realmente é uma coisa que eu fico muito em cima, e eu estou sempre muito a par, mas faltam estudos ainda. Não estou falando na psicologia, na psiquiatria, na neuro, na dor crônica oncológica, são outras situações. Na reumatologia. Aí entra o alto valor e entra, por incrível que pareça, é altíssimo o nível de abandono de tratamento. Começou a usar, não deu certo, gastou um rio de dinheiro e parou pela metade. Porque muitas vezes eles colocam. É um termo, não é tão lindo, mas eu acho que é um termo que funciona muito bem. Todas as expectativas na bala mágica. E não existe, gente, a bala mágica. A gente tem que fazer o que eu te falei. Se eu te der um remédio de R$2.000, vai fazer o impossível e vai comprar, e vai usar. Só que a hora que eu falo, vamos mudar estilo de vida, não dá, doutora, eu não tenho tempo. A bala mágica é mais rápida. A bala mágica é mais rápida, só que ela não é duradoura. Exatamente. Não tem estudos. E, de repente, não tem o resultado que se espera, né? Exatamente. Expectativa e realidade, né, doutora? Quem sabe mais pra frente, mas agora é uma situação que não eu acho que não cabe. E muitas vezes assim, minha amiga usa, né? E ela fica super bem. Será que ela tá usando porque ela dá fibro? Ou será que ela tá usando porque ela tem uma outra doença que esse canabidiol vai ajudar e acaba melhorando essa doença e melhora o emocional, melhora a fibro? E aí ela já tá achando que é por conta disso. Exatamente. Né? Um efeito que a gente pode dizer aí, talvez até um placebo, né? Porque a gente acredita, aposta tanto naquilo que acaba. Ele vai ter um efeito nessa dor, mas aí nós temos o aumento da dose e ele não age no receptor central. Ele não age nesses neurotransmissores. A dor da fibromialgia, ela é uma dor central. O problema está aqui dentro dos neurotransmissores, no encaixe, por exemplo, da serotonina com o receptor dela, no encaixe da substância P no receptor. Eu preciso melhorar isso. E isso o canabidiol não vai fazer.
duradouramente. Aí, ó, tá vendo? Então fica a dica para você que está aí procurando o Dr. Google para resolver todas as coisas. Não existe pílula mágica, viu? Muito legal o nosso bate-papo. Eu tô adorando, mas eu vou pedir licença aqui para a doutora Thalita para mandar um abraço para os nossos apoiadores. Eu tô falando aqui da Prime Contabiliza, do Bruno e da Cissa. Inclusive, viu, doutora Thalita, eles são ótimos especialistas aí na contabilidade dos médicos. Então, fica aí a nossa indicação para você que nos acompanha, para você também, viu, doutora? Deixar um grande abraço para eles. Doutora, agora muitas pessoas ainda sofrem o preconceito e a desinformação sobre a fibromialgia. Como que nós podemos aumentar essa conscientização, oferecer aí esse suporte adequado? A gente tem visto, inclusive, muitas pessoas falando sobre políticas públicas, sobre tratar a doença como uma PCD, né, uma pessoa com deficiência. A gente chega a esse ponto. Como é que você analisa essa situação? Bom, a fibromialgia é a chamada doença invisível, né? Ela não faz uma deformidade muscular, ela não faz uma deformidade articular. E muitas vezes o paciente está com tanta dor que ele se arruma, né? A paciente ou o paciente, ele se arruma, ela vai colocar uma roupa bonita, ela vai fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, para ver se aquilo ameniza, para ver se muda o foco, né? E aquilo ali para ver se ela consegue seguir em frente e melhorar essa situação. E aí acaba sendo julgada. Como você tem tanta dor, sendo que você tá bem? Olha como você tá bonita. Sendo porque em casa, no trabalho, e eu falo, a gente esperar do outro é muito sofrido, é muito dolorido, porque você quer aquele acolhimento, né? E você não vai ter. Porque o outro não te vê doente, diferente de um paciente, né, que tem uma deformidade, que você vê e fala: olha, está deformado, tem uma articulação deformada já. Você vê aquilo. E já não sofre esse preconceito. Então, por ela ser uma doença invisível, a gente tem que melhorar a parte de colocar a família junto. É o que eu falei, o paciente ter o autoconhecimento, porque ninguém te tira o autoconhecimento. Vocês são pacientes que sabem o que é a dor. Vocês são pacientes que sabem o que vai piorar, o que vai melhorar. Então, isso daí é importante. E colocar a família junto, se preciso for. Ter esse entendimento, né, a respeito Exatamente. do que é, porque, isso aí que você falou tá corretíssimo. Quantas e quantas vezes a gente veste aquela roupa de super-herói e levanta da cama para trabalhar, né. Ah, você está brincando, você está rindo, quem que sabe o que que o outro está sentindo? Então é muito fácil apontar o dedo na dor do outro, né, só quem sabe é quem está sentindo. E trazer a família para esse universo, né. Poxa, de repente em casa, os filhos compreenderem, né, eu posso ajudar nas atividades domésticas, né, eu sei que a minha mãe vai fazer uma faxina, amanhã ela não anda, né, então tem toda essa conscientização, é importante, né. Muito. Quantas vezes eu tenho que chamar um marido, uma esposa, um filho, eu preciso chamar para conversar e realmente por causa da desinformação, aquilo não é por mal, é porque desconhece, né? Fibromialgia, quantas vezes eu não escutei um acompanhante falar: "Isso não existe". E mesmo o médico, "Isso não existe, isso é coisa da cabeça, isso é uma doença psiquiátrica". Não, gente, ela existe. Tem alteração de neurotransmissor, tem toda essa situação, são sintomas associados, acaba com a qualidade de vida. Tem como melhorar? Tem. Juntos, eu falo todos juntos, tem como melhorar? Sim. Ela é uma incapacidade permanente? Aí eu vou apanhar de novo, Vivi. Não. Não, não é. Ela não é uma incapacidade permanente, né? Então ela é uma incapacidade, tem períodos de incapacidade, Uhum. né? E nem sempre esses períodos de incapacidade eu preciso ajustar medicação. É o que eu falei, às vezes passou um estresse e tá toda contraída e eu preciso só de um relaxante para soltar essa musculatura e essa paciente voltar a ter uma qualidade de vida novamente. É uma luta diária, né. Você luta contra a fadiga, contra a falta de atenção, contra o cansaço, né, e aí de repente: "Não, tá tudo certo, tá tudo bem", e a gente vai
se virando ali. Então, por isso que é importante esse acompanhamento e até esse olhar carinhoso da família, dos amigos, né? Porque faz toda a diferença. Quem não gosta de ter alguém preocupado com você? Apesar que eu falo, minhas pacientes que já são de longa data, elas morrem de rir, que elas falam, doutora, você cria pacientes fortes. Eu falo, não é que cria paciente forte, eu crio paciente que tem o autoconhecimento. E aí, a lenga-lenga do Dr. Google não abala, né? Nada que o conhecimento não funcione, né? Ele sempre vai sempre vai funcionar. Você tem que conhecer a sua doença, gatilhos. Não espere, E muitas vezes, o do outro, o acolhimento do outro. A gente quer, né? Todo mundo quer. Mas, assim, o não esperar também faz a parte. gente se frustra menos quando a gente espera menos do outro, né? E eu acho que é importante também, doutora, a gente conhecer os próprios limites, né? Quer dizer, se eu sei que tal atividade vai me deixar mal amanhã ou daqui a pouco, então a gente não faz, né? A gente pode passar essa atividade para outra pessoa. Troca, Vamos terceirizar? Vamos troca. terceirizar isso aí? Eu tenho paciente que, por exemplo, foi para musculação. Grande maioria fica bem, se adapta, tal. Mas assim, os primeiros 15 dias, eu falo, é o caminhão, né? Que foi e passou. Mas eu não consegui fazer 1 hora. Faz 15 minutos. Eu não consegui aquele aparelho. Tudo bem, adequa, adapta. Doutor, eu não me adaptei à musculação. Eu gosto do Pilates. Tudo bem. Eu gosto da hidro. Eu gosto de fazer funcional. Ok, só que você já não vai chegar no negócio já, fervendo. Você, o fibromialgico e qualquer outra pessoa vai ter dores nos primeiros dias. E o negócio é começar devagarzinho, respeitando o seu corpo. Porque senão, realmente, você vai parar de fazer, porque ninguém merece ter mais dor ainda, né? E eu tô com dor, eu não vou. É com dor que a gente vai, para voltar melhor ainda. Porque o exercício, ele regula aqui os neurotransmissores. Ele funciona como um remédio. Quanto mais exercício eu fizer, menos medicação eu vou tomar. Thalita, eu não tenho fibro, eu lido com muita fibro em todo o meu tempo de reumato e eu vejo sempre as mesmas carinhas quando eu falo. Elas querem me matar? Claro, eu também, né? Eu também. Mas depois de um tempo, eu falo elas porque a grande maioria são mulheres, né? Elas aceitam, veem essa melhora e aí elas me falam: poxa, doutora, se eu tivesse feito isso antes. Aí é a hora que eu dou uma bronca, né? Dou uma bronca e depois acolho. E falo, bate parabéns. a sopra, né, doutora? Mais ou menos assim. E depois a gente fala, parabéns, você entendeu. Você entendeu e agora é só pra cima. Olha só, pela internet, a gente, se você fizer uma busca lá, né, não no Dr. Google especificamente, mas para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento, tem aquela imagem que deve ser bem famosa, quem procurou alguma vez já deve ter encontrado, que é aquela, a imagem da mulher coberta com a cerca elétrica, não, como que chama? O arame farpado, olha eu errando aqui, o arame farpado, né? Porque tem momentos em que a dor, ela é tão grande que a gente sente arrancando a pele, né? Isso, eu tô falando isso dando o meu testemunho pessoal, que é para as pessoas entenderem que, de fato, é uma dor existente, né? Eu tenho momentos, por exemplo, que o ventilador ele não pode estar virado para mim, porque só o toque do vento dói, né? Dependendo do dia, né? Vamos dizer assim, do nível dessa dor. Então, não é fantasia, né? Não é bobagem, mas a gente tem como melhorar, né, Thalita? É o que eu sempre falo. Ela é crônica, né? Ela não tem cura, mas ela tem controle. Tem como a gente viver bem, né? Tem que ter o controle emocional. Eu falo que são os 4 pilares. Tem que ter o controle emocional, o exercício físico, a perda de peso e a medicação na dose necessária, né? Não tenha medo, confia no seu médico, faça tudo certinho. Para quê? Para você melhorar a sua qualidade de vida, porque é o que a gente quer. Né? Porque acaba gerando todo um estresse para essa paciente. É o marido que quer um abraço e vai abraçar e dói muito. É um trabalho que acaba tendo todo esse transtorno. É um filho que você quer pegar e não e dói. Então, assim, procure ajuda. Estou em dúvida. Será que não é? Será que é?
procure. Importante, inclusive, né? A gente já está chegando nos finalmente aqui do nosso podcast. Aproveitar que você está falando tudo isso, Thalita, para falar para os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham, que de repente surgiu essa dúvida, que procure um profissional, né? Em vez de ficar andando por aí ou se entupindo de medicação, que possa procurar essa pessoa que vai dar orientação e de fato descobrir se é ou se não é, né? Exatamente, porque assim, encurta a sua dor. Eu falo, nada como a gente saber o que a gente tem, o nome e o sobrenome, e aí sim a gente seguir em frente. E às vezes vem cheio de anti-inflamatório, não resolve, não é inflamação. Cheio de corticoide, olha que nós reumatologistas amamos, mas para fibromialgia não resolve. Não é uma inflamação, né? Eu preciso fazer isso, ver os gatilhos e direcionar tratamento. Às vezes não é uma fibro. É o que eu falei, às vezes é uma polimialgia reumática, às vezes é um hipotiroidismo, um hiperparatiroidismo, uma doença endócrina que precisa ser tratada. Quantas e quantas vezes a gente não vê isso? E assim, procure, não tenha medo, procure um reumatologista. Eu falo, e abra seu coração, fala tudo. Nós, com certeza nós vamos entender o que nós não sentimos, mas a gente pode entender e com certeza a gente vai ajudar. Agora me surgiu uma dúvida agora aqui nos 45 do segundo tempo e eu vou ter que falar, né? Você fala tudo. Por que que a maioria dos pacientes fibromialgicos é mulher? A gente tem essa resposta? Não, nós não temos essa resposta. Acredita-se que a parte hormonal está relacionada também. Geralmente, a mulher, quando entra na menopausa, pré-menopausa, período pré-menstrual, os hormônios alteram e aí as dores pioram. Peraí, o problema é a fibro? Não. O problema é o hormônio. Então vamos correr atrás. Vamos diminuir, vamos ver o que a gente pode fazer para diminuir essa alteração brusca de hormônio na TPM. Vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar essa mudança brusca dos hormônios na menopausa, na pré-menopausa. Então, assim, acredita-se que principalmente é por causa hormonal. Aí, ó. Fica a dica, então. É importante que a gente esteja com os exames em dia, com as consultas em dia e que você tenha um profissional, né, em quem você possa confiar. Doutora Thalita, muito bom o nosso bate-papo. Eu amei, né, e eu espero que as pessoas tenham aí tirado suas dúvidas, mas quem não tirou totalmente as dúvidas pode te encontrar onde? Eu atendo na Clínica Samari, na Rio Grande do Sul, 1421, e atendo também no Centro Médico e Diagnóstico da CACEMS. Eu atendo nesses 2 lugares. Vai ser um prazer cuidar desses pacientes, um prazer deixá-los com a melhor qualidade de vida. É uma doença que existe, é uma doença que tem que ser tratada, que tem que ser acompanhada, é uma patologia que tem muita informação errada e a gente tem que fazer acontecer. Caramba, a gente tem que ficar melhor sempre. Com certeza. Thalita, muito Eu que obrigada, muito agradeço. obrigada, viu? Seja sempre muito bem-vinda aqui. E olha só, antes de encerrar, eu quero convidar você a navegar em 2 endereços muito legais, viu? Que são produtos aqui da VW Comunicação também. Um deles é o Guia MS Notícias. Lá, inclusive, você vai encontrar, né, os resumos dos nossos podcasts, as edições passadas, você pode revisitar aí, né, nos nossos endereços. Eu te apresento também o Guia MS Negócios, essa plataforma que promete te ajudar aí a impulsionar o seu negócio, viu? São todas as oportunidades em um só lugar. Pode acessar e confiar, viu? Quero lembrar também que você pode fazer parte dessa produção, deixando a sua sugestão aqui nos nossos comentários. Esse podcast é uma produção independente, um produto VW Comunicação. E eu quero encerrar agradecendo mais uma vez a doutora Thalita, que esteve com a gente aqui hoje, cedeu um pouco do seu tempo para falar a respeito desse assunto tão legal. Quero te convidar a revisitar o nosso canal, né? Afinal de contas, a gente já está aí passando dos 15 episódios e tem muito assunto de saúde para você encontrar aqui no nosso canal, viu? Eu prometo voltar com mais uma edição do nosso podcast Guia Mais Saúde na próxima semana. A você, um forte abraço e até lá!